Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal da Target Capacitação Profissional, aqui no YouTube. Eu vou tratar aqui neste vídeo sobre o tema FRE, né? Ficha Resumo do Empreendimento, lá no âmbito do Programa Apoio à Produção. É muito buscado aí pelas empresas construtoras em todo o Brasil. Né? Existem muitas dúvidas com relação ao preenchimento da FRE, né? Bem como das outras abas componentes, né? Aqui da documentação da Caixa no âmbito do Programa Apoio à Produção. Né? O Programa Apoio à Produção, para quem ainda não tem conhecimento, né? Para quem ainda não conhece esse programa, né? É uma linha de financiamento da Caixa que proporciona, né? Recursos para o caixa da construtora, né? Mediante vendas, né? Antecipadas, né? Ou seja, vendas na planta, né? De unidades habitacionais compostas, né? Que compõem, né? um condomínio, né? Ou seja, enquanto lá no programa, no financiamento compra de terreno e construção, direcionado a unidades isoladas, né, pessoas físicas comprando terrenos e construindo, né, no âmbito ali habitacional, né, unidades isoladas, né, no programa Apoio à Produção, o raciocínio de análise da Caixa é o mesmo, né, o raciocínio de análise econômico-financeira, né, de estudo de viabilidade econômico-financeira, porém se amplia, né, para um condomínio onde existem mais unidades, né, a serem edificadas. Né? O empresário ele pode vender todas as unidades, né, antes da obra começar, isso ocorre de vez em quando, né? Empreendimentos aí bem dimensionados, bem estruturados, você pode vender até 100% das unidades antes de começar, né, trabalhando aí exclusivamente com recursos da Caixa. Né? Isso ocorre, sim, com uma certa frequência. Né? Não são todos os empreendimentos lançados, né, pelas construtoras que têm aí uma venda de 100% antes da obra começar, né, ou seja, 100% das unidades vendidas na planta. Né. Ocorre, tá, porém o cenário mais normal, né, mais de ocorrência, que ocorre mais, né, de maior frequência, é uma eventual venda, né, de parte das unidades ainda na planta, algumas unidades no decorrer da obra e, eventualmente, algumas unidades posteriores, né, são vendidas posteriormente à conclusão das obras. Mas, enfim, o que precisa se fazer de forma correta, né, logicamente, que a análise de viabilidade do empreendimento prévia ao preenchimento da FRE. Né, você apresenta uma documentação da Caixa, né, para a Caixa, chamada FRE, né, que é composta por esta folha que você está vendo, né, do orçamento sintético, orçamento analítico, de habitação, de infra, né, cronograma, né, e outros documentos, né, componentes do processo exigidos pela Caixa, memoriais, declarações, né, mas as dúvidas mais recorrentes, né, se relacionam ao preenchimento correto dessa documentação. Tá? Então essa aqui é a FRE, tá? É um documento que ele é público, tá? Ele pode ser utilizado aí por qualquer empresa, de qualquer porte. Né? Nesse caso aqui, isso aqui é um case real. Eu apaguei aqui os nomes, os dados, né, do empreendimento. Mas basicamente, eu vou passar um overview aqui sobre a planilha. Né, a FRE, né, a ficha resumo do empreendimento. Você seleciona aqui o programa que você está buscando, né, o financiamento. Ó. Nós temos aqui alocação de recursos, produção de lotes. Né. São várias linhas de financiamento direcionadas à empresa construtora. Tá? As pessoas geralmente vêm querendo fazer o chamado GERIC, né? O GERIC é uma gerência, é uma análise de risco de crédito, né, baseado no faturamento de determinada empresa. É outra dúvida que vem muito aqui para mim. A empresa nova pode, né, contratar o programa Apoio à Produção? Pode sim, desde que a linha de financiamento seja, né, direcionada contratada para os compradores na planta, né, a ficha dessas pessoas tenha sido aprovada lá pelo correspondente Caixa. Né, você já fechou o contrato com essas pessoas. E as outras unidades que não foram vendidas antes da assinatura do contrato com a Caixa, elas precisam ter uma fonte de financiamento informada, né, e comprovada. Normalmente, esse recurso vem do caixa, né, da construtora. Ou seja, quanto mais unidades você vende antes da obra começar, menos é a necessidade sua de capital próprio. Né? Tem outros vídeos aqui no nosso canal, né, mostrando uma planilha de análise de incorporações, a planilha aqui utilizada pelas minhas consultorias, com sucesso para várias empresas, empreendimentos pequenos, de 10 unidades, até empreendimentos maiores, de 700, 800 unidades, é onde você analisa ali, em função de vários cenários de venda, qual é a sua necessidade de capital. A Caixa também proporciona
tá? Uma linha de financiamento para a construtora em si. Vamos supor que você tem 10 unidades num prédio, né? Você vendeu 6, né? Faltaram 4, né? Você pode pegar esse recurso para você mesmo produzir, né? Aí se faz, então, o chamado GRIC, né? Análise de risco de crédito dentro da Caixa para determinar, né? A Caixa vai determinar um limite de crédito para você utilizar. Normalmente nós fazemos aqui a análise de viabilidade considerando todas essas questões, tá? Cenário de venda, né? Quantas vendas vão ser feitas antes do empreendimento começar, né? Somatória aí de obra já concluída, né? Já pronta, benfeitoria, eventualmente benfeitoria já feita no terreno, isso soma também como percentual de obra. Tá? Recurso próprio, né? Também forma o funding, né? E uma eventual linha de financiamento para a construtora, não para os adquirentes, tá? Então só recapitulando, né? Programa apoio à produção, você pode contratar a linha de financiamento para si próprio, né? Para a construtora, né? Aí é mediante a análise de crédito, do histórico financeiro da empresa, de garantias, é claro, né? A Caixa vai te delimitar um recurso, né? Um percentual, né? Um limite de recurso para você utilizar em nome da própria construtora, e a Caixa também proporciona o financiamento para o adquirente, né? Ou seja, quem vai pagar o financiamento é o adquirente, mas o recurso vai para o seu caixa, para você conduzir a obra, né? A Caixa vai fazendo medições mensais, né, te liberando recurso, e você vai conduzindo a obra, girando o capital da Caixa, né, referente àquelas unidades que já foram comercializadas. Né, as outras unidades que não foram comercializadas, o funding deve ser proporcionado ou por caixa própria, seu, né, ou via aporte de parceiros, investidores, né, no âmbito aí da própria empresa, né, ou a linha de financiamento, né, direcionada à contratação da própria construtora, né, aí mediante análise de crédito, né, de balanço, essas questões, análise de documentação mais financeira da empresa mesmo, para delimitar-se ali um limite de crédito, ok? O objetivo do vídeo é informar, né, apresentar aqui para vocês alguns detalhes sobre o preenchimento da FRE, né? Para não ficar um vídeo muito longo, eu vou tratar só da FRE. Em outros vídeos aqui eu vou tratar do orçamento, né, analítico, de habitação, né, do cronograma, e orçamentos aí de obras, serviços não incidentes, né, formação da estruturação, né, estruturação do funding, né, total, né? E em outros vídeos, fora aqui do âmbito, né, sem apresentar aqui a FRE, né, trabalhando com a planilha de análise de incorporações aqui da Target, né, você tem toda uma estruturação financeira ali montada, né, em função de vários cenários de venda, né, mostrando resultados, mostrando necessidades, né, de capital próprio em função de vendas, né. A planilha te dá isso tudo de forma automática. Tem vários vídeos aqui, eu vou colocar alguns links aqui embaixo para você diretamente no vídeo, basta você clicar no link, você vai nele. É para você ter aí uma noção de como que se analisa, né, a viabilidade do empreendimento antes de preencher aqui a documentação exigida pela Caixa, né? Naturalmente que você não sai colocando aqui nessa documentação da Caixa números aleatórios, né? Você precisa ter uma análise de viabilidade prévia, né, para a Caixa realmente, né, ter em mãos ali um empreendimento viável, né? Porque senão você vai chegar lá, vai montar uma planilha, né, aleatória, colocando dados aí que você acredita que são reais, né, sem um estudo de viabilidade prévio. A Caixa faz um estudo de viabilidade prévio lá dentro. E eventualmente você pode pagar a taxa de análise lá, né, com o empreendimento aí de forma muito solta, né, muito aleatória, valor de venda, custo, né, pagar a taxa à toa, né, e as taxas não são baratinhas não. Né? Vamos analisar esse processo aqui então. Aqui a documentação aqui, ó, informações aqui relativas à empresa em si, né, e o empreendimento, é muito sucinto, ó. Condomínio residencial, né, Mick Jagger, né, Michael Jackson, condomínio residencial aqui, ó, você coloca aqui, ó, um nome que você, né, batizou o seu empreendimento, né? Normalmente você coloca aí o nome de um nome bacana, né? Residencial Solarium do Amanhecer, alguma coisa assim nesse sentido, um nome bem comercial mesmo, né? Você coloca o nome do empreendimento de fato, tá? Aqui, né? Endereço do empreendimento, endereço da obra, né? Onde vai ser feita a obra, o bairro, aqui o proponente, né? Pode ser uma SPE, pode ser uma construtora, pode ser uma incorporadora, né? No caso de for uma SPE, você não pode ser construtor, você precisa necessariamente contratar uma construtora, né, fazendo aí um contrato de empreitada, né, que você precisa apresentar esse contrato na Caixa, né, bem como contratação de um profissional que vai fiscalizar, né, a execução dessa obra.
Né? A construtora, normalmente, né, o incorporador tem o KNAI de construção, então aqui você coloca, né, o mesmo nome, né, a mesma entidade organizadora que é a figura do proponente. Né? Então, proponente e construtora podem ser a mesma empresa, né? Porém, né, com o advento aí da terceirização, né, irrestrita, né, até da atividade fim, você pode perfeitamente trabalhar simplesmente como um mero organizador de empreendimentos, né, um identificador de oportunidades, organizador, e contrata a construção com um terceiro. Aqui figuraria, então, um nome diferente, né, do que a incorporadora. Né? Vou colocar aqui o simular, aqui, ó, incorporadora Target, né, que é a minha empresa. Né? E aqui você pode colocar construtora, né, construtora Target, um outro CNPJ. Né? Você pode contratar uma outra empresa. O responsável técnico é o engenheiro, né, responsável técnico. E o incorporador pode ser ainda uma outra entidade, mas normalmente a incorporadora é a mesma empresa que faz a proposta. O proprietário do terreno, no caso, se for um terreno de terceiro, você precisa apresentar um contrato de permuta e no ato da contratação, né, esse terreno tem que estar no seu nome. Então, isso aí é muito importante. A Caixa normalmente aceita aí um contrato de incorporação, de permuta, de incorporação com permuta, né? O que importa é que você, né, informe para a Caixa a formação do funding, né? Como é que você vai pagar esse terreno, né? O ideal é que o terreno já esteja em seu nome, tá? Ou que haja um contrato, né, de incorporação com permuta ou não, né, para que o terreno seja apresentado, né, seja inserido aqui dentro do processo. Né? Terreno não pode ter dívida, não pode ter pendência jurídica, tá? Precisa se mostrar a certidão vintenária do terreno, né, ou trintenária, né, analisar aí os donos informados, né, lá na cadeia dominial, né, analisar se essas pessoas têm algum processo com pendência na justiça que eventualmente possa recair sobre o terreno. Né? A justiça eventualmente pode buscar, né, arrolar, sequestrar, penhorar, né? Não sei o termo técnico, mas o que acontece é que eles bloqueiam o terreno para ele ser negociado ou transferido. Né? Imagina que você monta um empreendimento desse aqui, lá no meio da obra aparece lá uma surpresa lá. Né? A justiça embargou, colocou um gravame lá na matrícula do terreno em função de uma dívida do proprietário antigo. Né? É preciso fazer uma pesquisa muito detalhada, né, vintenária, né, buscando a certidão vintenária ou trintenária e analisando a cadeia dominial para você, né, verificar uma eventual pendência. Basicamente, aqui nessa primeira parte, ó, a gente informa dados do construtor, incorporador, dono do terreno e do empreendimento em si, muito sucinto, tá? Bem como aqui do nosso amigo responsável técnico. Então, esse empreendimento aqui no caso, ó, um módulo só, 792 unidades em 4 torres, tá? 2 torres, na verdade, com 2 blocos cada uma. Né? Você vê que aqui que são muitas unidades. Aqui você coloca toda a descrição delas. Tá? Eu costumo colocar bastante coisa. Aqui não estou mostrando, ó, mas aqui tem bastante coisa. Tá? Informando aqui quais são as unidades, as áreas privativas de cada um. Né? Essas informações elas estão mais completas lá nos quadros da BNT. Né, na fase de análise, na fase de pré-análise, né, você precisa apresentar o quadro 1 e 2, né, na fase de análise todos os quadros. Né, então lá tem a descrição completa, né, de unidade por unidade, pavimento por pavimento, né, áreas comuns, né, utilidades lá do condomínio, áreas de lazer, existência ali de piscina, brinquedoteca, churrasqueira, uma série de outras. Para o estado de São Paulo, os edifícios costumam ter lazer completo. Piscina aquecida, academia, né, para se evitar aí o trânsito das pessoas. Né. Em cidades menores não é muito comum, a cultura não é muito assim de colocar, as pessoas não gostam muito de pagar condomínio, né? Então as pessoas têm uma facilidade de locomoção maior, então a inserção mercadológica não pode ser assim, o produto não pode ser muito carregado, né, de forma que ele onere, né, o morador na taxa de condomínio depois. Né? É muito complicada essa questão. Uma área gourmet, vá lá, porque ela não tem muito custo, né? Mas piscina, né, salão de festas, né, todas essas utilidades aí comuns em edifícios localizados em grandes metrópoles, né, em grandes cidades maiores aí do que 300 mil, 250 mil, 300, 400 mil, 1 milhão de habitantes, né,
em cidades menores, né, com menos de 100 mil habitantes, foram poucas situações em que eu que eu verifiquei que esses empreendimentos tinham um lazer completo, né? Completo, quando eu falo completo, é salão de festa, churrasqueira, piscina, brinquedoteca, academia. Né? Existem outros tipos de empreendimentos aí hoje, principalmente nos últimos 2 anos, eu tenho visto muitos empreendimentos que colocam o chamado coworking, né? O edifício coloca ali uma parte de um pavimento, ou até mesmo um pavimento completo, né, para escritórios, para a pessoa trabalhar ali, né? O morador trabalhar ali e eventualmente alugar, né? O condomínio alugar aqueles espaços ali de coworking, né? Tenho visto a ocorrência dessas tipologias aí nos últimos 2 anos, né, em função da pandemia, se acelerou. Eu tinha visto antes, né, mas acelerou-se muito essa questão, principalmente em São Paulo, Rio de Janeiro, né, Salvador, fiz um processo para Salvador recentemente, de estúdios, e lá tinha um coworking completo, né, para o morador descer e trabalhar ali dentro mesmo do prédio, né, sem precisar sair, né, para se evitar o deslocamento. Né. Em São Paulo é raro você ver um edifício ali no Real Parque, ali no Morumbi, naquela região mais nobre, ali perto do Pacaembu, ali, né, edifícios na região central de São Paulo, né, perto ali da região, as regiões residenciais, habitacionais, né, os bairros residenciais de São Paulo, perto ali da Faria Lima, da Berrini, né, as pessoas evitam deslocamento. Então, todos os prédios ali que eu pude analisar, né, 90% deles têm a lazer completo. Então, aí se evita da pessoa sair, né? Para eles é viável, para quem mora na cidade de São Paulo é viável economicamente, porque o gasto com combustível e o tempo, né, eventualmente é maior do que o custo de um condomínio para bancar todas essas facilidades aqui. Né? A pessoa já evita custo de escritório fora, né? Todas essas questões, academia, né? E vai ficar ali no seu condomínio mesmo. Né? Eu acho super interessante esse tipo de proposta, mas ela tem que ter um público certo, né? Que vai absorver esse produto. Não adianta você montar um empreendimento desse numa cidade pequena, a pessoa foge de taxa de condomínio, né? Mas enfim, aqui você preenche aqui todas essas informações aqui, ó, na linha 42, né, aqui nessa célula, descrição do empreendimento, aqui a área do terreno, então um terreno grande, aqui tem outras questões aqui, ó, muito recorrentes aqui em termos de dúvida, tá? Padrão de acabamento, né? O que eu vou informar? O que é um padrão normal? O que é um padrão normal baixo? O que é um padrão normal alto? Né? Como que se caracteriza um padrão de luxo? Né? De alto luxo? Né? De alto luxo não tem limite o valor, né? Tem torneira até de ouro. Né? Mas normalmente maioria dos empreendimentos, padrão entre normal baixo e normal alto. Tá? Piso em porcelanato, paredes emassadas, né? Um pé direito aí de 2,80 no mínimo, né? Um trabalho de gesso daqui e dali, né? Tem um outro vídeo nosso aqui que eu mostro, né? Eu montei aqui uma tabela, né, mais recorrente, né, com fotos ilustrativas de internas e externas de empreendimentos de edifícios, né, incorporados, onde você pode ali delimitar, bem como informações, tá, o padrão de acabamento, né, de cada uma dessas características para você identificar, né, qual é o padrão de acabamento que você pretende entregar nesse empreendimento. Uma vez esse padrão identificado, você busca lá no SINAP, tá? A Caixa permite aqui SINAP, outras fontes como Sinduscons, né? Regionais, e composições próprias. Composições próprias, elas são mais direcionadas para empreendimentos aí de alto padrão, né? Normalmente a construtora tem ali um diferencial construtivo, então ela tem as composições delas próprias, né? Você precisa apresentar, né, a justificativa para aquele preço, né, originado pela sua composição própria. Normalmente se faz a SINAP, tá? Então você primeiro identifica o padrão de acabamento e depois busca a referência de custo, né, tanto por metro quadrado quanto por composições, né, lá na Sidra SINAP, né, e monta o orçamento. Tá? É assunto para outro vídeo, o orçamento. Ele está aqui embaixo, aqui, ó, vou mostrar para vocês aqui como é que se calcula isso, ó, de forma muito sucinta, tá? Aqui, ó, passar rapidinho aqui, tá? SINAP, aqui você tem o código da composição, né? Você calcula o orçamento da obra com base nas composições do SINAP. Né? Aqui você vê que tem todas elas. Ó. Aqui é um trabalho aqui um pouquinho extenso, né? Para você colocar os custos corretos. O SINAP te dá o custo por metro quadrado, por metro quadrado com relação à tipologia e padrão de acabamento, né? E também os preços unitários dos serviços. Né? Isso aqui é obrigatório de preenchimento na fase de análise. Tá?
Então você tem que preencher essa planilha inteirinha aqui. Nós prestamos esse serviço aqui há muito tempo, tá fazendo esse tipo de orçamento. A gente calcula primeiro todos os quantitativos, né? Faz uma planilha, a gente faz uma planilha completa da obra, calcula todos os quantitativos, né? Item a item, tá como você está vendo aqui, ó, isso aqui é trabalho nosso. Aí depois busca os preços unitários, referenciando na composição, tá, para se formar um orçamento aceito pela Caixa, tá? Então a gente monta esse orçamento aqui. A planilha de orçamento sintético, ela busca os custos lá da planilha de orçamento analítico, né? Você vê que aqui as incidências estão todas ok, ó. Então foi aprovado. Esse abaixo do limite aqui é um erro da planilha, você vê que não tem nada aqui, ó. A planilha, ela dá essa resposta, a planilha da Caixa não pode apagar, porque senão ela dá erro na célula, né? Na fórmula. Mas voltando aqui, ó. Primeiro padrão de acabamento se identifica, depois buscam os custos, né? Se busca os custos baseados aqui no padrão de acabamento delimitado, né? Selecionado pelo empreendimento. Sistema construtivo, alvenaria estrutural, né? Tem outros tipos aqui. Nesse caso aqui, a alvenaria estrutural, normalmente é a estrutura de concreto mais vedação, né? Ocorrendo aí de vez em quando o aparecimento aí, né? De alvenaria estrutural. Esse prédio aqui é alto, vai ser feito em alvenaria estrutural, empresa muito competente nessa área. O prazo de obra previsto aqui, o máximo permitido pela Caixa, 36 meses, né? Aqui informações lá dos quadros da BNT 12.721, nós calculamos ela aqui também, dos quadros 1 a 8, tá? Todos eles a gente calcula, insere aqui na planilha de forma correta, tá? Bem como inserimos lá o quadro 1 e 2 na fase de pré-análise e todos os quadros na fase de pré-análise. É um serviço que a gente faz aqui há bastante tempo. E aqui você identifica todas as unidades, né? Naturalmente que exatamente como estão descritas, né, e calculadas, né, as áreas calculadas lá nos quadros da BNT. Tá, esse aqui é um processo de abril de 2020, tá? Aqui eu utilizei o SINAP, tá? Esse valor de venda aqui, ó, isso aqui também não é aleatório, tá? Você não chega e informa, eu quero vender por tanto, não é dessa forma. Isso aqui é um trabalho de análise estatística de mercado, você faz um estudo completo de mercado, né? Eu faço isso aqui, a gente faz isso aqui há muito tempo. É para você delimitar qual é o valor mais provável, né, dentro de uma margem de segurança, né, chamada de nível de confiança, né, na linguagem da estatística. Né, eu faço de no mínimo 90%, a Caixa aceita de no mínimo 70%, eu faço de no mínimo 90%. Esse trabalho a Caixa vai fazer lá dentro, tá, internamente. A Caixa já tem esses dados lá, então não adianta você chegar lá e colocar lá, não, eu quero 400 mil, não adianta. A Caixa vai fazer esse trabalho lá dentro, você pode até vender por 400, mas a Caixa vai financiar por menos, você vai ter que pegar o resto por fora, o que não é um negócio aí muito legal, né? Ok? Então a Caixa vai fazer essa análise, eu sugiro que você faça isso antes de entrar lá com o processo, para evitar de pagar a taxa depois, né? O laudo vence, você tem que pagar a taxa novamente. Faz isso aqui antes, insere os dados de forma correta, a Caixa vai fazer o mesmo trabalho lá dentro, né? E vai verificar. Olha, eles fizeram um trabalho, a empresa construtora proponente fez um trabalho, né, muito bem fundamentado, esse processo deles é viável para a Caixa. É claro que se você fizer um trabalho de análise de viabilidade que não retornou, né, um resultado satisfatório, né, você não vai conduzir esse empreendimento para frente. Né? Você sabe que se ele não é viável para você, ele vai ser viável para a Caixa, que vai aportar o dinheiro lá, né, e ficar com esse imóvel em garantia aí durante todo o prazo de financiamento, né, de 20, 35 anos. Né? Ok? Então, só para vocês terem uma ideia, o valor do terreno 14 milhões, a Caixa também vai avaliar esse valor aqui. Eu fiz essa avaliação aqui para esse pessoal. Então, esse processo foi aceito, tá? Foi contratado e o empreendimento está em execução. Eles venderam, salvo engano, 75% das unidades componentes desse empreendimento na planta, antes de assinar o contrato com a Caixa. Um empreendimento muito bem desenvolvido, tá? As edificações aqui, o orçamento, ó, 68 milhões, ele puxa... Tá? Você vê aqui que ele puxa na célula aqui, é um orçamento sintético, ele vai buscar o valor lá no orçamento sintético, aí você aplica o BDI, né, que pode variar entre 20 e 30, né? E aqui outras despesas aqui, né, com limites de aceitação pela Caixa. São despesas obrigatórias, você precisa colocar. Tá, seguro está aqui, tá, custo financeiro, né, do seu giro. Para vocês terem uma ideia, ó, o valor de venda desse empreendimento aqui, ó, 174.240.000. Empreendimento viável, está lá sendo executado, ok? Tive que fazer uma pausinha aqui para atender uma ligação de São Paulo, procurando o aposentado Sebastião.
estão querendo jogar no Sebastião aí um consignado aí de qualquer forma. Esse telefone eles acham que é dele. Mas enfim, voltando aqui, 174 milhões, 240 mil, né, o VGV, né, olha que empreendimento interessante. Tá? Lembrando que eu acho que o estudo que eu fiz de viabilidade aqui uma vez, para pergunta recorrente também dos empresários, das pessoas que assistem aqui o canal, de pessoas para quem eu peço consultoria, para quem eu ministro cursos, né? Qual é o número mínimo de unidades, né, para se dimensionar um empreendimento aceitável de contratação pela Caixa? Você pode lançar até 2. O problema é que você vai ter que diluir as taxas, né, por 2 unidades, né? E às vezes, dependendo aí, pode reduzir bastante a sua margem de lucro, né, te onerar aí bastante, né? O cálculo que eu fiz aqui, eu fiz esse estudo de viabilidade 2 vezes, são 12 unidades, tá? 12 unidades no empreendimento, 12 unidades, vai lá, você dilui o custo de contratação desse financiamento, né, desse programa aqui, né, por mais unidades. Tá? Esse custo aí a empresa não tem como fugir dele, né? Um custo de contratação, todo tipo de financiamento tem um custo. Né? Tem o custo de análise, tem o custo de análise de engenharia, o custo de análise técnica, análise jurídica, né? De acompanhamento de obra posterior à contratação. Mas esse custo, no meu modo de ver, ele se torna insignificante, né, perto da redução da necessidade sua de capital próprio, né, para girar o empreendimento. Né? Nesse caso aqui, ó, olha para você ver o custo da obra, o custo total da obra é 82 milhões. Se ele vendeu 75% das unidades, né, só fazer uma continha aqui, fazer dentro da FREC mesmo, 0,75 vezes 82, fazer direto, né? 0,25% vezes 82, então você precisaria, né, de 25% apenas do capital, de 20 milhões nesse caso aqui, porque o resto ele vem da Caixa. Vai entrar no seu caixa, você vai produzir a obra e quem vai pagar é o comprador da unidade. Então, olha para você ver a vantagem dessa linha de financiamento. Você reduz aqui, ó, nesse caso aqui das vendas, 75% das vendas efetuadas antes da contratação, a empresa já reduziu em 75% a sua necessidade de capital. Então, a taxa cobrada pela Caixa para análise e acompanhamento de obra depois, ela se torna insignificante, né? Perto aqui quando se comparada, né, a redução do volume de capital que você precisou aportar. Né? Então, essa aqui é a FRE. Tá? Dúvidas? Tá? Me mandem um zap. Né? Tem outros vídeos aqui. Inscreva-se no canal, né? Se você assistiu até aqui, por gentileza, aí, se inscreva no canal, dê o like, o chamado like, né? E se inscreva aí clicando no sininho para você receber notificação de novos vídeos, ok?